Salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai dar continuidade ao tema Revolução Industrial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da Revolução Industrial. Então vamos começar, obviamente, pela primeira fase. Ela aconteceu por volta de 1750 até 1850 e ela tem início quando surgem as primeiras máquinas. Só que, no começo, as primeiras máquinas elas eram muito rudimentares. Na sua maioria feitas de madeira, são os teares. E esses teares para a produção de tecidos, eles não usavam fonte de energia. O que quer dizer isso? Quem fazia as máquinas funcionar eram os seres humanos. Então, esse primeiro momento foi a introdução das máquinas, que obviamente vão ajudar no processo de produção. Elas vão otimizar, vai ficar mais fácil, mais rápido a produção de alguns produtos. E quanto mais você produz, mais você vende e maior é o seu lucro. Aos poucos, obviamente, é que vai ter um avanço tecnológico e vão surgir novas máquinas. E essas máquinas, elas começam a ser feitas com ferro. Lembra que a Inglaterra já tinha essas jazidas de ferro no seu território, que vai facilitar, e vão começar a ter como fonte de energia o carvão, que a Inglaterra também já tinha. Por isso que ter carvão e ferro foi essencial para o processo industrial. E aí essas máquinas, principalmente as máquinas a vapor, vão trazer um ganho enorme para a Inglaterra. Vão melhorar a produção, vai otimizar, as coisas vão ficar mais rápidas e as indústrias vão crescer muito rapidamente. Esse desenvolvimento da tecnologia a vapor, ela vai ser importante não só para as fábricas e para a Inglaterra, mas para todo mundo. Por quê? Essa tecnologia, ela vai começar a ser usada também nos meios de transporte. Então, com a criação da Maria-Fumaça, das locomotivas, vai facilitar na Inglaterra o transporte das matérias-primas para as fábricas, o transporte das pessoas. E a criação do barco a vapor vai facilitar muito o comércio internacional, ou seja, a Inglaterra de vender seus produtos para o restante do mundo, e também o contato das pessoas fica mais rápido, porque antes os barcos eles eram à vela, então demorava muito. Com um barco a vapor, há uma dinamização do comércio e das interações humanas. Então isso vai ser muito importante, não só para a Inglaterra, mas para todo o mundo. E aí se estabelece um sistema fabril que dividia a sociedade basicamente em duas classes. Em primeiro a gente tinha a burguesia, que eram os ricos proprietários das fábricas. E aí quando eles começam a utilizar a mão de obra dos camponeses, que foram para as cidades e era extremamente barata. Lembra que nesse período não existiam leis trabalhistas. Então, com essa oferta de mão de obra barata, com o uso das máquinas, eles vão começar a aumentar muito sua produção e gerar muito lucro. Lembra que todo o lucro produzido era deles, porque eles contratavam as pessoas elas vendiam apenas a sua força de trabalho. Então, se a indústria ganhasse milhões e milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro da Inglaterra na época, a pessoa continuava recebendo o mesmo salário. Todo o lucro ia para essa burguesia. E em contraposição, a gente tinha os proletariados, que eram os operários, as pessoas que vendiam apenas a sua força de trabalho, que é como acontece basicamente até hoje. O trabalhador, ele se coloca à disposição e ele coloca um preço, um valor para o seu trabalho. Então hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um salário mínimo, que teoricamente é o mínimo que alguém pode ganhar para exercer uma profissão, um trabalho. Naquela época não existia isso. Então muitos desses trabalhadores tinham que se submeter a qualquer salário, a qualquer situação, para conseguir pelo menos ter acesso a algum dinheiro. Porque como muitos camponeses migram para a cidade, a oferta de trabalho é enorme, e aí os donos das fábricas eles vão se aproveitar disso para aumentar a sua riqueza. Essa é a dinâmica básica do capitalismo. Isso que a gente nunca pode esquecer. No capitalismo, você precisa ter alguém ganhando muito
E para ele ganhar muito, ele precisa explorar demais uma outra pessoa. Então, no capitalismo, basicamente, tem os ricos e os pobres. Claro que essa situação ela vai passar por vários processos de luta para que essa diferença não seja muito grande. Mas pensa só aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Essa diferença ainda ela é muito gritante. E quando surgem essas fábricas, a vida do trabalhador nesse período era extremamente difícil, extremamente ruim. Por quê? Primeiro, como a gente estava falando, existiam muitas pessoas competindo por poucas vagas de trabalho. Então, o cara que estava empregando, ele colocava o salário mais baixo possível, porque sempre alguém acabaria aceitando aquele trabalho para não morrer de fome. E aí esses trabalhadores, esses operários, quando eles chegavam nas fábricas, eles encontravam uma situação péssima, insalubre. Por quê? Nessas fábricas, muitas vezes não tinham janelas, não tinha circulação de ar, não tinham refeitórios, não tinham banheiros. Então eles não tinham condições mínimas de ter um trabalho humano. Eles viviam em ambientes fechados, muitas pessoas, em ambientes sujos, o que favorecia a proliferação de uma série de doenças, e eles tinham cargas horárias enormes de trabalho. Alguns lugares as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. E aí faz uma conta simples. Se o cara trabalha 16 horas por dia e o dia tem 24 horas, ele tem 8 horas no dia para dormir, fazer suas refeições, se divertir, seja lá o que for. Então imagina, o cara ele era submetido a um trabalho desumano. Alguns historiadores chegam a falar, inclusive, que a vida dos operários ingleses às vezes era muito pior do que a vida dos escravos no Brasil. Porque muitas vezes eles trabalhavam por salários tão baixos que eles não tinham sequer dinheiro suficiente para comer. Então a situação dos trabalhadores ingleses era muito ruim. E por que era tão ruim? Porque os industriais, os donos das fábricas, eles tentavam lucrar ao máximo em cima desse trabalho. E nesse período da Inglaterra, não eram só os homens que trabalhavam. Para complementar a renda, para tentar sobreviver de uma forma mais humana, as mulheres e inclusive as crianças trabalhavam. Todos eles trabalhavam em busca de um salário que era muito baixo para tentar garantir a sobrevivência da família. E o pior, as mulheres recebiam muito menos que os homens e as crianças, muitas vezes, elas eram colocadas em trabalhos que os adultos não conseguiam. Então, por exemplo, nas minas de carvões, era muito comum o uso de crianças, porque os túneis eles eram pequenos, estreitos, então eles mais facilmente trabalhavam e morriam muito facilmente por causa da falta de ar e por causa da inalação de poeira, de carvão, que ia destruindo o pulmão. Então a vida nesse período era extremamente difícil para os trabalhadores. Enquanto eles viviam na miséria, numa situação subhumana, os burgueses viviam em mansões dando festas. E obviamente que essa diferença social, muito contrastante, vai levar a vários movimentos operários. O que é um movimento operário? Ou um movimento trabalhista? É quando um grupo de pessoas, trabalhadores, eles começam a reivindicar melhores coisas. Claro que essa diferença entre os donos das fábricas e os operários vai levar a revoltas. O movimento operário, ele começa a criar associações onde esses operários começam a discutir melhores condições de vida, melhores salários e como fazer isso, como fazer esse movimento. As trade unions, que são basicamente a origem do que hoje a gente chamaria de sindicato. O sindicato dos trabalhadores é quando os trabalhadores de alguma área se reúnem para lutar por seus direitos. Uma outra forma de manifestação, por exemplo, foi o ludismo. Tão revoltados com a exploração e com as máquinas, os trabalhadores entravam nas indústrias, nas fábricas, destruíam as máquinas,
como forma de resistência, porque sem as máquinas, essas fábricas contratariam mais pessoas. Isso chamava a atenção dos seus patrões. Então, esse movimento ele foi, obviamente, muito controlado pelo governo e foi reprimido, né? Mas esses trade unions, eles vão evoluir com o passar do tempo para os sindicatos que a gente tem até hoje. Outro movimento que também vai ser muito importante dos trabalhadores foi o movimento cartista, que era a busca deles por maior participação no parlamento e, obviamente, na produção das leis em seu favor. Porque quem controlava o poder eram as elites, os ricos. Então, os trabalhadores eles estavam sempre à mercê da sua vontade. A partir do momento que um parlamento, né, um congresso, como é o caso aqui no Brasil, cria leis para beneficiar os trabalhadores, para garantir seus direitos, isso é uma forma com que os trabalhadores têm de manter uma vida minimamente digna. Uma dessas características, por exemplo, que a gente tem até hoje no Brasil, que é muito importante, é o salário mínimo. Então, galerinha, esse foi um resumo muito básico, muito superficial sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Vamos ficando por aqui por hoje. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre a segunda e a terceira fase da Revolução Industrial. Beleza? Até a próxima aula, gente!